Bom dia! Nossa aula de matemática de hoje, vamos corrigir a atividade que eu deixei no caderno de revisão 2 sobre produtos notáveis. Logo após, nós falaremos sobre um capítulo novo, que é a fatoração de polinômios, tá? Vamos estudar hoje 4 tipos de fatoração de um polinômio. Então, na última aula, tinha a expressão número 5, letra A, onde nós tínhamos produtos notáveis que nós resolvemos e encontramos o resultado. E eu deixei a letra B para que vocês pudessem fazer. Na letra B, eu tenho o produto notável da soma pela diferença, né? Que são dois parênteses iguais, um somando e um subtraindo. E tenho aqui um quadrado da soma. Quadrado da soma. Então, eu vou resolver cada produto notável agora para depois fazer os semelhantes. O produto da soma pela diferença, a gente faz o primeiro vezes o primeiro, menos o segundo vezes o segundo. Esse resultado, ele pediu para multiplicar por 3x, menos o resultado do quadrado da soma, que é quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Vai ficar dessa forma aqui. Ó. Na letra B, resolvendo o produto notável, o primeiro vezes o primeiro, menos o segundo vezes o segundo, ficou isso aqui. Aí, isso ele pediu para fazer vezes 3x. Então, eu vou ter que fazer a distributiva aqui. E esse quadrado da soma, eu fazendo o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado, eu encontro esse resultado. Ok? Agora, vamos fazer a distributiva aqui e retirar esse parênteses. Como eu tenho o sinal de menos, ó, vou circular aqui. Como eu tenho o sinal de menos antes do meu parênteses, quando eu for retirar, eu modifico o sinal de quem está aqui dentro. Ok? Vamos lá. Fazendo a distributiva, eu multiplico o número e somo a letra, vai ficar 12x elevado a 5, menos 3x. Vou retirar o parêntese modificando os sinais. Fazendo a distributiva e retirando o parênteses, eu encontrei ali 2 monômios semelhantes. Ok? Onde eu tenho que fazer o cálculo com o número e repetir a letra. Na letra B, resolvi o produto notável. Aqui eu fiz a distributiva e retirei o parênteses. Como eu tinha o sinal de menos antes do parênteses, eu modifiquei o sinal de todo mundo. Aí agora eu vou fazer os semelhantes para determinar a resposta final. Alguma dúvida? Professora, depois você pode me mostrar os outros, porque eu cheguei agora. Eu comecei agora, só ficou faltando para a gente o número 5, letra B mesmo. Até o número 5, letra A, eu corrigi semana passada. Se você não tiver, depois você pega com alguém, ou você assiste o link da aula lá na plataforma para pegar as respostas, tá? Tá. Na semana passada eu corrigi até o 5, letra A. Faltou só a letra B que eu estou corrigindo agora. Então, vamos lá. Fazendo os termos semelhantes, a minha resposta é 12x elevado a 5, menos 7x, né? Que sinais iguais a gente soma. E eu repito o que não for semelhante. Na verdade, vou até tirar esse igual a zero aqui, que nem tem. Tô doida. Essa é a resposta do número 5. Peraí, número 5, letra B. 2 minutinhos para copiar.
Vamos lá. Todos já copiaram a letra B? Tem alguém copiando ainda a letra B? Pessoal que chegou agora? Vamos lá. Tem alguém copiando a correção da B ainda? Acho que não. Eu estou compartilhando a tela. Ok. Então, gente, hoje, né, com essa correção, a gente finalizou o conteúdo Produtos Notáveis, que é um dos conteúdos do nosso exercício avaliativo. Quando eu for passar a revisão para o exercício avaliativo, que deve acontecer no final do mês, vocês vão receber o calendário, tudo direitinho, nós faremos uma revisão, vou escrever os conteúdos, são 3 conteúdos, né? Polinômios, que nós já fizemos uma revisão no caderno, determinando o grau, as 4 operações, produtos notáveis, que nós falamos agora, e fatoração de polinômios, que eu vou iniciar hoje, tá? Eu preparei uma apresentação para vocês, continua com o caderno, porque eu vou explicar essa apresentação e depois eu vou colocar exemplos para deixar no caderno e uma atividade, tá? Então, eu vou compartilhar aqui a tela. Enquanto eu estiver apresentando, eu não consigo visualizar o chat, qualquer dúvida via áudio. Só um minutinho. É só fixar a minha tela que vocês conseguem ver, tá? Nós vamos falar sobre fatoração de polinômios. Nós temos 4 tipos de fatoração muito importantes, tá? Então, às vezes, assim, na apresentação do slide pode ficar um pouco confuso, mas não se preocupa que eu vou explicar no caderno também, que eu já coloquei aqui alguns exemplos. Bem, fatoração de polinômios. Fatorar um número significa escrevê-lo na forma de produtos de números primos. Por exemplo, a fatoração do número 36 consiste na multiplicação entre os números 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3. Lembra quando eu peço para decompor o número que a gente faz, que vocês falam tipo MMC? Que a gente bota o 36, bota aquele tracinho, vai dividindo por 2 até onde der, não der mais, divide por 3, divide por 5. Isso é fatoração com os números que vocês fizeram até o início do ano, né? Para determinar a raiz quadrada de um número grande, a gente utilizava o método da fatoração. Prosseguindo, na fatoração de polinômios, devemos escrever o mesmo através de produtos entre outros polinômios. Para eu fatorar um polinômio, eu vou escrever a multiplicação de um número por letras, de letras com números, por outras letras e números. E nós temos 4 tipos de fatoração. Na verdade, são 5, porém nós vamos trabalhar apenas 4 no 8º ano, que é fatorar pelo fator comum em evidência, fatorar o polinômio por agrupamento, fatorar pela diferença entre 2 quadrados e fatorar pelo trinômio do quadrado perfeito. Ok? Professor, Oi. tem que copiar isso? Não, por enquanto não. Aqui é só a explicação. Você vai copiar o que eu vou passar no caderno. Daqui a pouco eu falo, tá? Aqui é só uma apresentação. Então, o primeiro tipo de fatoração de polinômios que nós vamos falar agora é colocando o fator comum em evidência. Como que nós vamos fazer isso? Nós temos um exemplo aqui embaixo, nesse primeiro slide,
Só um minutinho, minha setinha tá aqui, ó. Eu tenho o polinômio x² mais 2x. Eu quero fatorar esse polinômio, por evidência. Como que eu fatoro em evidência? O primeiro passo, nós vamos verificar o que tem de igual nesses dois aqui. x² mais 2x, o que eu tenho igual entre eles é a letra x, correto? A fatoração por evidência, o primeiro passo é você determinar o fator comum. Você vai verificar o que tem de igual no x² e no 2x, que no caso é a letra x. Sabendo o fator comum, nós vamos fatorar por evidência. Como? O que tem de igual, eu coloco do lado de fora, que nesse caso é o x, vezes, dentro do parênteses, eu vou colocar quem sobrou. Como assim quem sobrou? Se eu tenho x² e eu retirei um x, vai sobrar um x aqui dentro. Tá vendo? x² é a mesma coisa que x vezes x. Se tem um x já do lado de fora, que é o meu termo comum, dentro do parênteses sobra outro x. Repito o sinal de mais. Aqui eu tenho 2x. Se eu tiro o x desse termo, sobra só o 2. Então, a fatoração de x² mais 2x, colocando o fator comum em evidência, é igual a x vezes x mais 2. Mais uma vez, eu estou apenas apresentando o conteúdo a vocês. Já já eu vou explicar um por um no caderno, vocês vão copiar os exemplos para a gente poder treinar. De novo, fatoração por fator comum em evidência. Primeiro passo, eu vou determinar o polinômio, vocês vão verificar para mim qual é o fator comum, o que tem de igual nos dois. O que tem de igual nos dois é o x. Então, x do lado de fora e dentro do parênteses quem sobrou. Então, se eu tenho um x do lado de fora, dentro do parênteses sobra um x mais 2. Tem outro exemplo aqui. Ó, eu tenho aqui 16x² mais 8. O que eu tenho de igual nesses dois? Visualmente, não dá para identificar de imediato um fator comum. Não tenho nenhuma letra e nenhum número igual. Porém, eu sei que o 16 é a mesma coisa que 8 vezes 2. Se eu sei que o 16 é a mesma coisa de 8 vezes 2, então o meu fator comum vai ser o 8. Eu coloco o 8 do lado de fora e dentro do parênteses quem sobrou. Se eu tinha 16x² e eu tirei o 8, por isso que aqui embaixo ó, é um rascunho, tá? 16x² dividido para 8, que o 8 é meu fator comum. Se eu dividir 16x² por 8, eu vou ter 2x². Coloco aqui dentro o que sobrou. Repito o sinal de mais. Se eu tirei o 8 daqui, eu vou fazer 8 dividido para 8, que é meu fator comum. Eu encontro o número 1. Coloco o número 1 aqui dentro. De novo, fator comum em evidência, o primeiro passo é você identificar o termo comum. De imediato, nesse segundo exemplo, nós não tínhamos fator comum, né, visualmente. Mas nós sabemos que o 16 é a mesma coisa que 8 vezes 2. Se eu posso transformar o 16 em 8 vezes 2, e aqui eu também tenho um 8, então fica 8 do lado de fora e dentro do parênteses quem sobrou. Ok? Se eu tenho aqui dentro do parênteses quem sobrou, professora, como é que eu vou saber quem sobrou? Tem aqui, ó, no rascunho. Você vai pegar o primeiro termo, dividir pelo fator comum. Se o fator comum é 8, ficou 16x² dividido para 8. Deu 2x². Então, eu boto aqui dentro do parênteses.
repito o sinal que está no meio dos dois, que nesse caso é o sinal de mais, e agora eu pego o meu segundo termo e divido pelo meu fator comum. 8 dividido para 8 dá 1. Então, eu boto 1 aqui. Sempre na fatoração por evidência, eu vou ter o termo comum do lado de fora e dentro do parêntese quem sobrou. Como que eu vou saber quem sobrou? Você pega o primeiro termo, divide pelo fator comum, depois você pega o segundo termo, divide pelo fator comum. Os resultados você coloca entre parênteses. Esse é o primeiro tipo de fatoração, fatoração por evidência. Agora nós temos a fatoração por agrupamento. Por agrupamento, eu vou ter um grupo de polinômios. E eu vou resolver de 2 em 2, colocando em evidência. A fatoração por agrupamento, nós também vamos utilizar a fatoração colocando em evidência, tá? Só um minutinho aqui. Então, aqui, a fatoração por agrupamento, eu tenho nesse exemplo aqui, gente, ó, primeiro exemplo, nós temos 2y menos x menos 6y mais 3, correto? Então, eu tenho 4 termos. Geralmente, na fatoração por agrupamento, eu vou ter 4 termos e eu vou separar de 2 em 2 para fazer a evidência. Então, eu tenho aqui, ó, vamos analisar esses dois primeiros aqui. 2yx menos x. Professora, está um pouco confuso, tem muito número, é porque aqui é apenas uma apresentação. Nós faremos passo a passo já já no nosso caderno, tá? Então, aqui eu tenho esses dois primeiros que eu vou colocar o termo comum em evidência. O que eu tenho de igual nesses dois aqui? Nos 2yx menos x, eu vou ter o x, correto? O termo comum é o x, x fica do lado de fora e dentro do parênteses quem sobrou. Se eu tiro o x do meu primeiro termo, sobra 2y. Aí eu boto o sinal de menos. Se eu tiro o x do meu primeiro termo aqui, vai sobrar nada. Se eu faço x dividido para x, fica 1. Então, eu boto um 1 aqui, ok? De novo, nesses dois primeiros, eu estou colocando em evidência. Do lado de fora, eu vou colocar o meu termo igual. E dentro do parênteses, quem sobrou. Então, o que eu tenho de igual nesses dois aqui fora é o x e dentro do parênteses quem sobrou. Se eu divido o meu primeiro termo por x, sobra 2y. Menos, se eu divido o meu segundo termo por x, x dividido para x dá 1. Agora eu vou pegar os meus dois últimos aqui, ó. 6y mais 3. 6y mais 3 eu quero colocar o fator comum em evidência. Lembrando que o 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3, então eu boto o 3 do lado de fora e dentro do parênteses quem sobrou. Como aqui o y é negativo, eu coloco o sinal de menos aqui fora, tá? Se eu tiro 3 daqui, se eu divido 6y por 3, sobra 2y. Menos, se eu divido 3 dividido para 3, sobra 1. De novo, para eu colocar o fator comum em evidência, eu preciso identificar qual é o meu fator comum. E dentro do parênteses eu coloco quem sobrou. Quem sobrou, para eu saber quem sobrou, eu pego o primeiro e o segundo termo e divido por esse fator comum. Ok? Então, aqui nós encontramos dois resultados, ó.
Na fatoração por agrupamento, nós vamos encontrar dois resultados. Esses resultados, verifica aqui para mim, ó. Os parênteses dos resultados sempre vão ser iguais. Sempre. Professor, e se eu fizer a fatoração por agrupamento e o meu parêntese der diferente? Refaz porque você está fazendo alguma coisa errada, tá? Então, aqui, eu vou repetir o meu parêntese igual na minha resposta final, tá? Depois que eu coloco em evidência cada termo, a minha resposta final, eu pego o parêntese igual, que é 2y menos 1, e vou colocar vezes o que sobrou do lado de fora. No caso desse exemplo, o que sobrou do lado de fora foi o x menos 3. Então, eu boto aqui, ó, minha resposta final. X menos 3 vezes 2y menos 1. Já eu vou fazer passo a passo no caderno, tá? Não vou explicar o outro exemplo, porque vai ficar muita informação para que vocês possam absorver de imediato. Terceiro tipo de fatoração é a diferença entre dois quadrados, ok? Então, eu vou ter aqui dois termos, onde eu vou fazer a raiz quadrada de cada um. Se tiver lá no exercício, fatore pela diferença de dois quadrados. Você vai fazer a raiz do primeiro termo e a raiz do segundo termo. Então, a raiz de 4x ao quadrado vai ser 2x. A raiz de 16 igual a 4. Ok? Pego esses dois resultados que eu encontrei, vou botar dentro do parêntese, um somando e o outro subtraindo. De novo, se você quiser fazer a fatoração pela diferença entre dois quadrados, primeiro passo é fazer a raiz quadrada dos termos. Você vai fazer a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do segundo. Os resultados que a gente encontrou, que nesse caso foi 2x e 4, nós vamos colocar num parêntese somando e o outro parêntese subtraindo. Apenas isso. Não tem mais o que fazer, não tem que achar valor de x, é só representar a fatoração. Vou explicar aqui o segundo exemplo, ó. Mesma coisa, vai fazer a raiz do primeiro termo, a raiz de 25x ao quadrado é igual a 5x, e a raiz de 100 é igual a 10. Ok? Vou botar um parêntese somando e o outro parêntese subtraindo. Somente isso. Vamos para o nosso último tipo de fatoração. Professor, Oi. eu ainda não entendi essa daqui do 25x ao quadrado menos 100. 25x ao quadrado menos 100, nós vamos fazer a raiz do primeiro e a raiz do último. Sempre. Toda vez que eu pedir para você fatorar pela diferença de dois quadrados, você vai fazer a raiz quadrada do primeiro e do segundo termo. A raiz quadrada de 25x ao quadrado vai ficar 5x, né? A raiz do número e a raiz da letra. Vai fazer a raiz do 100, que dá 10. Então, eu tenho aqui 5x mais 10, correto? Eu vou colocar o meu parêntese somando e o outro parêntese subtraindo os resultados. Ok? Agora entendi. Valeu. Vamos ao terceiro e último tipo de fatoração. A fatoração de um trinômio do quadrado perfeito. Depois eu vou colocar uma observação aqui, o que é trinômio do quadrado perfeito, tá? Mas o que vocês precisam saber agora, como que a gente vai fatorar um trinômio do quadrado perfeito. Primeiro, o trinômio, vocês já sabem que possui 3 termos, correto? Para eu fatorar o trinômio, eu vou fazer a raiz do primeiro e a raiz do último. Apenas isso. Não tem mais o que fazer. Ah, professora, e esse termo do meio? O termo do meio você cancela.
Ok? Não precisa fazer nada com o termo do meio. Você vai fazer a raiz do primeiro termo e a raiz do último termo. Então, a raiz de x ao quadrado é x e a raiz de 81 é igual a 9. Vou colocar esse resultado entre parênteses ao quadrado. Ao quadrado quer dizer elevado a 2, tá? Como que eu vou saber o sinal que eu vou colocar aqui no meio dos dois resultados que eu encontrei? Se os sinais do trinômio forem iguais, você coloca mais. Se os sinais forem diferentes, você coloca menos. Então, aqui, de novo, eu fiz a raiz do primeiro termo e a raiz do segundo termo, coloquei a minha resposta ao quadrado. Só isso que eu quero que vocês façam. Ó, mesma coisa nesse segundo exemplo. A raiz do primeiro termo e a raiz do segundo termo. Vou colocar os resultados que eu achei entre parênteses ao quadrado. Aqui eu coloquei o sinal de menos entre os dois, porque os sinais do meu trinômio eram diferentes. Ok? Vamos agora para o caderno, para a gente poder fazer os exemplos. Aí vocês vão copiar para ficar no caderno de vocês. Só um minuto que eu vou tirar aqui o compartilhamento e voltar para a câmera. Só um minutinho. Bem, você vai colocar lá no caderno, fatoração de polinômios, o dia de hoje, 7/7. Tá iniciando a câmera ainda? Só um minutinho, tá? Foi. Ó, nós temos aqui, você vai escrever aí no seu caderno, né, o título da matéria, fatoração de polinômios. Aí nós vamos falar sobre o primeiro tipo de fatoração, que é evidência. Aí eu deixei aqui 2 exemplos que eu vou explicar agora. Copia aí rapidinho. Vamos lá? Bem, gente, ó, a fatoração por evidência, eu vou explicar aqui. Primeiro passo, você vai ter que verificar o que tem de igual nos dois. Tá? Nós temos aqui 2 exemplos, eu já vou deixar marcado. O que tem de igual nesses 2 termos aqui? Alguém pode me falar? O que tem no primeiro, que também tem no segundo. É o x, correto? Então, o meu termo comum, o primeiro passo é você identificar o termo comum. O termo comum, nesse caso, é o x. Dentro do parênteses, eu vou colocar quem sobrou. Ó, primeiro exemplo, o que tem de igual entre os dois é o x. Dentro do parênteses, eu vou colocar quem sobrou. Professora, como é que eu vou saber quem sobrou? Nós vamos pegar aqui no rascunho o primeiro termo, eu divido pelo termo comum, vai ficar x. E o segundo termo, eu também vou dividir pelo termo comum, vai sobrar 10.
Então, dentro do meu parênteses, eu coloco quem sobrou. X menos 10. Olha aqui. O que tem de igual nesses dois? O que está de azul, você copia lápis, tá? Porque é rascunho. É o cálculo da questão. De novo. O que tem de igual nesses dois é o x. O x fica do lado de fora e dentro do parênteses quem sobrou. Professora, como é que eu vou saber quem sobrou? Você pega o meu primeiro termo, divide pelo termo comum. X ao quadrado dividido para x, fiz aqui no rascunho, vai dar x. 10x dividido por x, que é o termo comum, vai sobrar 10. Então, o meu resultado eu coloco entre parênteses, repetindo o sinal de menos. De novo, termo comum em evidência. O que tem de igual entre os dois aqui fora e dentro do parênteses quem sobrou. Ok? Exemplo 2 é a mesma coisa. O que tem de igual entre os dois não dá para visualizar, né? Visualmente, de imediato, mas eu sei que o 18 é a mesma coisa que 9 vezes 2, ok? Então, o que tem de igual nesses dois é o número 2. Dentro do parênteses, quem sobrou? Vou pegar o meu primeiro termo, dividir pelo termo em comum, sobra A. Vou pegar o meu segundo termo, divido pelo termo comum, sobra 9. Então, aqui vai ficar A mais 9. Isso que eu estou passando, vocês precisam copiar no caderno de vocês. Exemplos do nosso primeiro tipo de fatoração. Professor, Oi, pode perguntar. é porque eu ia pedir para você chegar pro lado, mas você chegou. Assim, tá bom? Tá, valeu. Professora, de onde saiu esse 9? Que eu não entendi agora. Aqui, ó. O que tem de igual entre 2A e 18? Visualmente, não dá para a gente identificar como a gente identificou no primeiro exemplo, correto? Mas eu sei que 18 é a mesma coisa que 9 vezes 2. Então, o que tem aqui e tem aqui também é o número 2. Dentro do parêntese, quem sobrou? Se eu pego o primeiro termo, divido por 2, que é o termo comum, sobra A. Então, eu botei A aqui. Mais, aí eu pego o meu segundo termo, que é 18, divido pelo termo comum. 18 dividido para 2, 9. Aí eu coloquei o 9 aqui. Sempre você vai colocar aqui fora o termo comum e dentro do parênteses quem sobrou. Obrigado.
Vamos lá, todos já copiaram para a gente passar para o segundo exemplo? Sobre agrupamento? Mais uma vez, gente, a fatoração por evidência, nós vamos verificar o termo comum, colocar do lado de fora, e dentro do parêntese quem sobrou. Para eu saber quem sobrou, eu pego o termo e divido pelo termo comum. Por agrupamento, como eu falei com vocês, nós vamos ter 4 termos. Nós vamos separar de 2 em 2 para fazer a evidência. Nós sempre vamos ter 4 termos e você vai fazer os 2 primeiros com os 2 últimos. Vamos utilizar o método da evidência. O que tem de igual nesses dois é a letra Y. Dentro do parêntese, quem sobrou? Vai ficar Y menos 5. Repito o sinal de mais. Vou fazer agora a evidência do outro lado. Esse 15 é a mesma coisa que 3 vezes 5. Ó, na fatoração por agrupamento, eu vou separar de 2 em 2 para fazer a evidência. O que tem de igual nesses dois é o Y. Dentro do parêntese, quem sobrou? Y menos 5. Eram 2Y, eu tirei Y, sobrou Y. 5Y. Se eu tirar o Y daqui, sobra 5. Agora eu vou fazer a evidência desse aqui. Aqui é 3Y, tá? É porque eu tô sem lick paper, vou riscar para ficar melhor. 3Y. 3Y menos 15. O 15 é a mesma coisa que 3 vezes 5. Então, o que tem de igual entre os dois é o número 3. Vou botar aqui, número 3, dentro do parênteses, quem sobrou. Ó, copia aí para eu explicar agora como que a gente coloca a resposta final. No agrupamento, o primeiro passo é a gente fazer a evidência dos 2 primeiros, repete o sinal do meio e faz a evidência dos 2 últimos. Já fiz a evidência de cada um, agora eu preciso colocar minha resposta final. Professora, essa Oi? fração é como se você fosse dividir o número todo? Uhum. Você divide o termo que está aqui, ó, 3y dividido pelo termo comum. 3y dividido para 3, sobra o y. 15 dividido para 3, sobra o 5. Entendeu? Você sempre vai pegar o termo e dividir pelo comum, pelo número ou letra que está aqui fora. Entendi. Copia para a gente poder colocar a resposta final. Aí agora, na resposta final, lembra que eu falei ali na apresentação que quando a gente faz a fatoração por agrupamento, nós vamos ter 2 parênteses iguais? Sempre. Você vai separar de 2 em 2, vai fazer a evidência de cada um e nós vamos ter os parênteses iguais. Aí eu boto o meu parêntese igual vezes o parêntese com as informações que estão do lado de fora. A resposta final da fatoração por agrupamento é o parêntese igual vezes o que está do lado de fora, que nesse caso é o y mais 3. Aí eu botei aqui, ó, y mais 3. Na fatoração por agrupamento, você vai separar de 2 em 2, vai fazer a evidência, o que tem o parêntese igual vezes o parêntese dos termos
diferentes que estão do lado de fora. Vamos lá. Todos já copiaram? Vamos falar agora da fatoração pela diferença de dois quadrados. Como eu falei na apresentação, nós vamos ter dois termos, onde eu vou fazer a raiz quadrada do primeiro e do segundo. As respostas que eu achar, vai ficar num parêntese mais e no outro parêntese menos. Vamos lá. Vou colocar aqui a raiz quadrada de azul. A raiz quadrada do x ao quadrado é x. A raiz quadrada do 25 é igual a 5. Ó, coloca aí o título e o exemplo. Pela diferença de dois quadrados. Aí nós temos aqui o exemplo. O que tiver de azul, você coloca lápis. Raiz do primeiro e raiz do segundo. Eu encontrei x e 5. A minha resposta eu vou botar num parêntese somando e o outro parêntese subtraindo. Vamos lá. Um parêntese somando a minha resposta e um parêntese subtraindo. Não precisa resolver, gente. Não precisa multiplicar. Não precisa achar o valor do x. É só fazer a representação da fatoração. Pela diferença de dois quadrados, vamos fazer a raiz do primeiro, a raiz do segundo. Os resultados você coloca um parêntese mais e o outro parêntese menos. Copia para a gente falar sobre a última parte da fatoração. Vamos lá. Um minutinho para terminar de copiar. Qualquer dúvida pode perguntar, tá, gente? Professora, pode subir só mais um pouquinho o caderno? Agora. Subir? Aí, Sim? agora. Aí sim. Ok. Quem quiser já ir copiando o exemplo de baixo, ó, do trinômio do quadrado perfeito, temos o exemplo para a gente resolver. Pela diferença de dois o quê? Quadrados.
Vamos lá. Trinômio do quadrado perfeito. O trinômio nós temos 3 termos. Para a gente fatorar o trinômio, eu vou fazer a raiz do primeiro e a raiz do último. O termo do meio, como eu falei com vocês, a gente ignora. Vou colocar aqui, tá? Peraí. O termo do meio a gente ignora. Vou fazer a raiz do x ao quadrado, que dá x. Vou fazer a raiz do 49, que dá 7. Aí, como eu disse para vocês, eu vou botar o resultado ao quadrado. Como os sinais são iguais, fica x mais 7 elevado a 2. Ó, de novo, trinômio do quadrado perfeito. Se está lá na questão, fatore pelo trinômio do quadrado perfeito. Você vai fazer a raiz do primeiro, a raiz do último. O resultado que você achar, você coloca entre parênteses elevado a 2. Se os sinais são iguais, você coloca mais. Se os sinais são diferentes, você colocaria menos. Somente isso, tá? Copia que eu vou deixar uma atividade, apenas o número 1, para você fatorar. Para na próxima semana a gente corrigir e fazer as atividades do livro. Copia o título, o exemplo, tudo direitinho como eu estou mostrando aqui para vocês. Pode sair? Eu vou passar o dever de casa. Vou botar aqui, ó, para casa, né, que vocês já estão em casa mesmo. Fatore os polinômios da forma mais adequada, tá? Eu vou colocar em ordem. Exemplo, letra A e B por evidência. Letra C, agrupamento. Vocês vão saber identificar. Só um minuto. Já escreve aí, para casa. É caderno, professor? Aham. Vai botando aí, ó, para não atrapalhar vocês. Para casa, número 1. Vou passar apenas até a letra E, tá? Copiei. Fatore os polinômios da forma mais adequada. Letra A, letra B, vou passar o restante. Deixa eu botar logo a letra C e D, peraí. Só um minutinho. Letra A, B e C. D e E também.
Tá vendo? A letra A e a letra B é por evidência, letra C, agrupamento, letra D, diferença de dois quadrados, e letra E é o trinômio. Só copiar, terminou de copiar, pode sair da sala. Obrigado pela participação. Copia aí o dever de casa, a próxima aula a gente corrige. Só consultar os exemplos no próprio caderno para fazer, tá? Vamos lá. Tá dando para visualizar direitinho? Sim, sim. Ótimo, mais 2 minutinhos, tá? Para poder copiar. Com isso, nós encerramos a aula de hoje com atividade para casa. Tchau, professor. Tchau, beijinhos.